Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do resgate da hombridade. O tema que nós estamos abordando neste curso é de uma importância extrema para o momento em que nós estamos vivendo. Você tem acompanhado através das mídias, através das ideologias, um ataque contra a verdadeira masculinidade. Então esse é o momento para nós como homens dar uma resposta à altura a tudo isso que nós estamos vivenciando. Na aula de hoje nós vamos abordar um tema de uma importância extrema, cara, uma importância extrema. Como você sabe, nesse segundo módulo nós estamos estudando e abordando sobre o criacionismo como a nossa base sociológica para dar uma resposta para o problema que nós estamos enfrentando. O criacionismo bíblico, sociologicamente falando, ele acredita que existe um Deus criador e esse Deus criador deu ao homem os princípios que são essenciais para que ele se desenvolva na sociedade. De que quando o homem obedece a esses princípios, ele alcança a plenitude, ele alcança o bem-estar social. Mas quando o homem transgride esses princípios, o que ele tem é uma desestruturação da sociedade. E é basicamente isso que nós estamos enfrentando hoje, uma desestruturação da sociedade, um ataque aos conceitos de família e um ataque à verdadeira masculinidade. Então hoje nós vamos abordar o seguinte: nós acreditamos que o problema que enfrentamos em nossa sociedade é a ausência de homens de verdade. E esse problema, ele é causado pela distorção dos nossos princípios, pela distorção do nosso padrão de mentalidade. Então, para a gente dar uma resposta, para a gente se recuperar e restaurar, a gente precisa entender o que foi distorcido. Simples. Então a gente precisa entender qual é o conceito original do homem. Para que o homem foi criado? Qual o intuito do homem ter sido criado? Então hoje nós vamos descobrir isso. Qual o verdadeiro sentido pelo qual o homem foi criado? O que o homem significa e como ele deve se comportar diante da sociedade. Então, sem mais enrolação, o nosso texto base para a aula no versículo de número 26. No livro de Gênesis, a gente vê o relato da criação. A gente vê como Deus atuou como um agente criador do universo, onde o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram a existir das invisíveis. Simples. Mas a gente vê em Gênesis, se você prestar bem atenção, há um momento em que parece que a forma de Deus criar o mundo se altera. Enquanto ele criava pela palavra, há um momento em que ele vai começar a criar sujando as suas mãos no barro. E esse momento é o momento da criação do homem. Você pode prestar atenção no livro de Gênesis que todas as coisas e disse Deus era acompanhado por assim se fez. Mas no homem a gente vê algo diferente, que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é isso que a gente vai desenrolar hoje, vai entender o que significa o homem ter sido criado à imagem de Deus e em conformidade com a semelhança do seu Criador. Vamos lá. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra que foi usada para as outras coisas era uma palavra hebraica chamada bará, que significa literalmente fazer algo que não existia, existir. Mas a palavra usada na criação do homem já é outra palavra, e a palavra yatsa, que significa espremer até que se crie uma forma. Então, basicamente, as coisas foram criadas, mas o homem, ele foi formado. A gente vê que a criação do homem foi diferente de todo o universo.
Na criação do homem a gente vê literalmente uma atenção especial do Criador do universo. A gente vê que ele diz: façamos, é como vamos descer e vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é algo simplesmente incrível, cara, que de todo o universo que foi criado, na criação do homem, Deus deu uma atenção toda especial. E sujou as suas mãos no barro, espremeu até que se tivesse criado a forma que ele desejava. Então vamos dividir esse texto que acabamos de ler em dois subpontos. Na primeira parte a gente vai entender o que significa quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem. E na segunda parte a gente vai entender o que significa quando Deus diz que o homem foi feito conforme a nossa semelhança. Então vamos lá. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, ele está dizendo o seguinte: uma imagem nada mais é do que um código que traz uma mensagem representativa. Toda imagem, ela representa algo. Qualquer imagem que você vê, ela está representando uma coisa. Então, o homem ter sido feito à imagem de Deus significa que o homem é o representante do Criador do universo. Cara, e isso até altera drasticamente a maneira como você se enxerga. Isso está inteiramente ligado à tua identidade, cara. Só não altera a maneira como se enxerga após entender que o homem é o representante do seu Criador, aquele que não entende a grandeza do seu Criador. Quando você entende o quão grandioso o teu Criador é, o fato dele ter escolhido você para representá-lo vai alterar aquilo que você significa para você mesmo e aquilo que você significa para a sociedade no todo. Então, o fato do homem ter sido escolhido para representar o Criador do universo é onde a tua identidade se apoia. Você não é o que o feminismo diz que você é, um nada, simplesmente algo inútil para a sociedade. Você é aquilo que o seu Criador disse que você é, o representante do Criador do universo. A sua identidade está relacionada a isso, cara, ao momento que você foi criado. Eu já disse isso muitas vezes e vou tornar a dizer mais uma vez. Quem tem autoridade para dizer para que uma criatura serve é aquele que o criou. Então, o teu Criador disse que você é a imagem dele. O teu Criador escolheu você para representá-lo. E é nisso que a tua identidade se apoia. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Preste muita atenção nisso. Se você não alterar a maneira como você se enxerga, depois de você entender que você representa o Criador do universo, é porque você não tem humildade suficiente para reconhecer a grandeza do teu Criador. Se você entender, cara, que você é escolhido para representar o Criador do universo, você não vai agir para destruir a sociedade que o teu Criador criou. Você vai se posicionar para ser um agente criador e um benfeitor, porque você representa o cara que criou tudo isso. E por você representá-lo, isso vai mudar quem você é. Portanto, tenha maturidade para entender que você foi criado para representar o teu Criador. E tenha humildade para reconhecer a grandeza do teu Criador, que isso alterará drasticamente a tua identidade. Entenderam? Então quero que vocês entendam isso. A imagem do Criador significa que você foi criado para representar o Criador do universo e essa é a tua verdadeira identidade. Então vamos para a segunda parte. Seguindo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa Deus dizer que o homem foi feito em conformidade com a sua semelhança? Se a imagem significa que o homem foi escolhido para representar o Criador do universo,
A semelhança está relacionada ao fato de que Deus escolheu o homem para reproduzir aquilo que o seu Criador é para a sua natureza. O homem ser criado em conformidade com a semelhança do seu Criador significa que Deus, ao criar o homem, compartilhou do seu caráter ao homem. Isso significa que o Criador compartilhou do caráter dele com você. Você foi criado para representar e para reproduzir aquilo que o seu Criador é. Por isso que o homem tem a capacidade de reproduzir o caráter do seu Criador, como integridade, lealdade, justiça, honra, respeito e fidelidade. Esses são os atributos que Deus compartilhou com o homem, para que o homem reproduzisse isso para a sociedade. Então a sociedade, da maneira com que foi criada por Deus, ela é desenvolvida através de um homem que foi escolhido para representar o seu Criador e para reproduzir o seu caráter para a natureza. Então quero que você entenda isso, cara. Deus compartilhou do seu caráter com o homem. Você tem a capacidade de desenvolver e de reproduzir o caráter de Deus para a sociedade. Mas o que acontece? É aqui que eu quero ligar os pontos com você. Você não vai descobrir a tua identidade, foi o que a gente abordou na aula passada. Você não vai descobrir a tua identidade e não vai desenvolver o teu propósito, que está relacionado a você ser semelhante ao seu Criador, se você não se relacionar com Ele. Simples. Nas 3 escalas do relacionamento, a gente explicou que o relacionamento transcendente com o teu Criador é o fundamento para os outros relacionamentos. Por quê? Porque se relacionando com o seu Criador, você vai entender a tua identidade, você vai entender quem você representa e você vai conseguir desenvolver o caráter do seu Criador. Esse é o seu propósito. A tua identidade está em você ser a imagem do seu Criador. E o teu propósito está em você reproduzir para a sociedade aquilo que o teu Criador é. Mas você não vai fazer isso se você não ter um relacionamento sólido com o seu Criador. É isso que as ideologias como o feminismo não entendem. Porque ela aponta o homem como um degradador e um destruidor da sociedade. Mas ela se esquece do fato de que esse problema é dado principalmente pelo homem não se relacionar com o seu Criador. Então, quando você anula o Criador da criação, você está jogando gasolina no problema que você enfrenta. Então é por isso que essas ideologias não são suficientes para resolver o problema de homens sem identidade, de homens sem propósito, que são algo péssimo para a sociedade. Porque quando o homem não se relaciona com o Criador, quando o homem não entende a sua identidade e não se desenvolve um propósito, ele é simplesmente uma péssima influência para a sociedade. Mas você não vai consertar isso desconstruindo o que o homem é. Você vai consertar isso mostrando para o homem o que ele foi criado para ser. Esse é o intuito do resgate da hombridade. É que você entenda isso. Eu não quero desconstruir a tua masculinidade. Eu sei que homens sem identidade, homens sem responsabilidade e homens sem propósito é a origem para todos os males de nossa sociedade. Mas eu quero lutar contra isso criando homens de verdade. Homens com identidade, homens com responsabilidade e homens com propósito, fazendo com que eles retornem ao princípio daquilo que foram criados para si. Então entenda isso hoje, meu amigo. A tua identidade está relacionada ao fato de você ter sido criado para representar o teu Criador. E o teu propósito está relacionado ao fato de você ter sido escolhido para reproduzir para a sociedade aquilo que o seu Criador é. Amados homens de Deus, abram a sua mentalidade para isso. Não permita que essa desconstrução que estão fazendo com o homem se achegue até você, mas entenda uma coisa: o teu Criador deu tudo o que você precisa para se desenvolver
e para desenvolver uma sociedade. Você só precisa entender a tua identidade e desenvolver o teu propósito. E você só vai fazer isso se você se relacionar com o teu Criador. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço para vocês. Lutem, resistam e se transformem e transformem a sociedade. Porque nós temos sido duramente confrontados. Se você abaixar sua cabeça, nossa sociedade vai continuar gemendo, vai continuar chorando, precisando de homens de verdade, porque os homens têm se acovardado diante do feminismo, têm se acovardado diante do machismo, têm calado a sua boca e baixado a sua cabeça, vendo a sociedade sendo destruída, porque eles não têm responsabilidade. Mas é hora de nós, como homens, se levantarmos e voltar para aquilo que fomos criados para ser.